Gente, para a gente começar o assunto dessa aula, vamos relembrar o que a gente viu até aqui. A gente viu que a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica são provenientes da força gravitacional e da força elástica, respectivamente, né? E aí, para cada uma dessas forças, a gente tem a energia potencial associada e o trabalho realizado por cada uma delas, certo? E por que a gente estudou tão especificamente a força gravitacional e a força elástica? O que elas têm de tão especial assim? É porque essas duas forças, gente, são forças conservativas. O trabalho realizado por essas forças não depende da trajetória, certo? Além disso, essas forças têm aquela propriedade de conservarem a energia mecânica do nosso sistema. Então, a energia mecânica, lembrando, é a soma da energia cinética com todas as energias potenciais atuando no sistema. E quando a gente só tem forças conservativas atuando, a energia mecânica vai ser conservada, né? A energia mecânica final é igualzinha à energia mecânica inicial. Mas, poxa, gente, aqui a gente está considerando um sistema, assim, que não existe na vida real, né? Porque na vida real, a gente também tem as forças de atrito, que atuam em praticamente todos os sistemas. A gente tem a força de resistência do ar, além das forças do próprio sistema, né? Então, se o sistema for alguma coisa que contém reações químicas ali, por exemplo, já é outro tipo de energia envolvido. Então, na maioria dos casos, a gente vai ter forças não conservativas atuando no sistema. E aí, como fica a energia mecânica nesse caso? Gente, vai ser mais simples do que vocês imaginam, porque não vai fugir muito do que a gente viu até agora. A gente viu que se só tiver força conservativa, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Mas se a gente tiver forças não conservativas atuando no sistema, a energia mecânica final pode ser maior ou pode ser menor do que a inicial, concorda? Por exemplo, se você tiver a força de atrito ali atuando no sistema e você tem um bloco se movendo, a força de atrito está tirando velocidade do bloco, então está tirando energia cinética dele, né? E logo, quando o bloco parar, a energia mecânica dele é menor do que a energia mecânica de quando ele iniciou o movimento, quando ele ainda tinha uma energia cinética alta ali. Então, a força de atrito pode ser considerada uma força dissipativa. Ela tira a energia do seu sistema. Mas a gente também pode ter forças não conservativas que fazem a energia mecânica final aumentar. Por exemplo, se você tem um esquiador descendo aqui na montanha e aí o vento está a favor da descida dele, o vento, que é a força ali de resistência do ar, é uma força não conservativa, né? Mas que ela tá aumentando a energia cinética do esquiador. Então, faz a energia mecânica aumentar em relação à energia mecânica que ele tinha antes, certo? Então, as forças não conservativas podem aumentar ou diminuir a energia mecânica do nosso sistema. E aí, a gente pode escrever essa equação aqui, que a energia mecânica final vai ser a energia mecânica inicial mais o trabalho realizado pelas forças não conservativas. Esse trabalho pode ser positivo ou negativo, dependendo da força que a gente tem ali atuando, dependendo do caso, né? E é isso que determina se a gente vai estar acrescentando na energia mecânica inicial ou diminuindo dela. Então, basicamente, o que a gente tem por essa equação é que o trabalho realizado pelas forças não conservativas é igual à energia mecânica final menos a energia mecânica inicial do sistema, ou seja, é a variação da energia mecânica. Então, gente, é basicamente a mesma equação que a gente usava para conservação de energia, só que agora a gente tem que acrescentar o trabalho realizado pelas forças não conservativas. Então, vamos supor esse caso aqui. Imagina essa bolinha, que tem massa de 2 kg, e ela começa aqui a uma altura de 20 metros e vai rolando até chegar nesse ponto B aqui. Eu quero saber duas coisas. Se a gente não tiver atrito nenhum nessa descida da bolinha, qual é a velocidade dela no ponto B? Quando a gente tira uma foto aqui nesse ponto, a que velocidade ela está nesse momento? Bom, desprezando o atrito, desprezando a resistência do ar, considerando só as forças conservativas do sistema, a gente vai ter uma conservação de energia mecânica, né? Então, no ponto A, quando a bolinha estava lá em cima, ela tinha só a energia potencial gravitacional, que é m vezes g vezes a altura que ela estava.
Aí, quando ela chega no ponto B, quando ela já está aqui embaixo, ela só tem a energia cinética, não tem mais energia potencial gravitacional, porque ela está na altura zero, né? Então, no ponto B, ela só tem a energia cinética, que é m vezes v ao quadrado dividido por 2. Então, ó, a gente pode cortar o 2 de cima com 2 de baixo, e a gente tem que v ao quadrado é igual a 392. Então, a velocidade da bolinha no ponto B é aproximadamente 19,8 metros por segundo, considerando que não tem nenhuma força não conservativa no sistema. Agora eu quero saber o seguinte, se o exercício falar assim para mim, ó, entre o ponto A e o ponto B, foi realizado um atrito ali de tal forma que o trabalho realizado por essa força de atrito foi de 100 joules. Qual é a velocidade da bolinha no ponto B agora? Agora que a gente teve uma força não conservativa atuando. Bom, já que a gente tem uma força não conservativa, a gente tem que usar essa equação, né? A energia mecânica final é igual a inicial mais ou menos esse trabalho realizado pela força não conservativa, né? Então, a gente vai ter que a energia mecânica final, que é 2 vezes v ao quadrado dividido por 2, que é a energia mecânica da bolinha aqui no ponto B, é igual à energia mecânica inicial, que é 2 vezes 9,8 vezes 20, né? Dá 392. E aí, como a gente teve uma força de atrito atuando, e o atrito é uma força dissipativa que tira energia, a gente vai subtrair esse 100. Então, a gente tem que v ao quadrado é igual a 392 menos 100, que dá 292. E, portanto, a velocidade da bolinha no ponto B é de 17 metros por segundo. Então, olha só a diferença que deu, gente. Quando não tinha atrito atuando, não tinha nenhum trabalho realizado por uma força não conservativa, né? E pela conservação da energia, a velocidade da bolinha é de 19,8 metros por segundo. Agora, quando a gente tem uma força de atrito atuando de tal forma que o trabalho realizado por ela é de 100 joules, aí a gente tem que subtrair esses 100 joules, né? Porque o trabalho realizado pelo atrito é negativo, é contra o deslocamento, está tirando energia do sistema. E então, a velocidade para esse caso deu 17 metros por segundo. Então, diminuiu a velocidade ali justamente porque o atrito tira a energia cinética, né? Ele dissipa essa energia. E, gente, também é interessante a gente notar que por ser uma força não conservativa, o atrito, a resistência do ar, qualquer outra força não conservativa, dependem da trajetória. O trabalho realizado por essas forças dependem exclusivamente do trajeto que foi realizado ali. Ao contrário das forças conservativas, né? Que tanto faz o trajeto que você realiza, o trabalho é sempre o mesmo. Então, para a gente ver isso para força de atrito, vamos resolver esse exemplo aqui. Ele fala que você deseja deslocar um sofá de 40 quilos por uma distância de 2,5 metros pela sala. Contudo, a trajetória retilínea é bloqueada por uma pesada mesa que você não deseja deslocar. Em vez disso, você desloca o sofá ao longo de uma trajetória com 2 trechos ortogonais. Um com 2 metros de comprimento e o outro com 1,5 metro de comprimento. Em comparação com o trabalho que seria realizado na trajetória retilínea, qual é o trabalho excedente que você deve realizar para deslocar o sofá ao longo da trajetória com os 2 trechos ortogonais? Então, olha só, gente, ao invés de você trazer o sofá pelo trecho reto, não teve como fazer isso, né, porque tinha a mesa ali no meio do caminho, então você veio aqui, ó, pelos catetos do triângulo, um cateto de 2 e um cateto de 1,5. E aí a gente quer saber quanto trabalho a mais você realizou, considerando que a única força que está atuando é a força de atrito, né? A gente vai considerar exclusivamente a força de atrito que está atuando enquanto você arrasta o sofá. Se a força que a gente estivesse analisando aqui fosse uma força conservativa, você ia falar, cara, tanto faz. Para qualquer um dos trajetos, o trabalho é o mesmo, porque é isso que define uma força conservativa, né? Tanto faz a trajetória que o trabalho realizado por essa força seria igual. Mas como a gente está analisando a força de atrito, que é uma força não conservativa, o trabalho realizado por essa força depende da trajetória, né? Então, gente, o trabalho que você vai realizar ali enquanto você está arrastando o sofá vai ser o contrário do trabalho realizado pelo atrito, né?
porque enquanto você está empurrando para frente ali, querendo que o sofá se mova, o atrito está impedindo ele de se mover, está indo no outro sentido. Então, vamos analisar aqui, gente, o caso 1. Se você tivesse tirado a mesa do caminho e arrastado o sofá pelo trecho retilíneo, o trecho de 2,5 metros. O trabalho que você iria realizar é menos o trabalho realizado pela força de atrito, né? E o trabalho realizado pela força de atrito nada mais é do que a força de atrito vezes o deslocamento. Mas a força de atrito, quando a gente está falando do atrito cinético, é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Como o sofá está em equilíbrio no eixo horizontal, ó, ele não está se movendo nem para cima nem para baixo, a força normal é igual a massa do sofá vezes a aceleração da gravidade, né? É igualzinho a força-peso para esse caso. Então, o trabalho que você realiza é menos a força de atrito, que é o coeficiente, vezes a força normal, multiplicado pelo deslocamento. Então, o trabalho que você realiza nesse caso vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,200, vezes a massa do sofá, que é 40, vezes a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, que nesse caso, no trecho retilíneo, é de 2,5 metros. Ah, gente, e lembrando que como no atrito a força está contrária ao deslocamento, aqui a gente coloca um sinal de menos na força, né? Então, menos com menos aqui vai ficar mais tudo isso. Então, a gente encontra que o trabalho realizado por você, fazendo toda essa continha aqui, vai dar 196 joules. Então, esse é o trabalho que você iria realizar se você seguisse aqui no trecho reto. Agora, vamos analisar o caso 2, quando você faz esse trecho aqui. Você vem para baixo, depois vem para o lado. O trabalho que você realiza nesse caso é menos a força de atrito, que a gente coloca com sinal negativo, já que é oposta ao deslocamento, né? Então, a força de atrito é mc vezes m vezes g, e isso multiplica o deslocamento que você teve ali. Só que agora, o deslocamento foi primeiro de 2 metros e depois de 1,5 metro. Então, é esse deslocamento que a gente vai usar. Então, menos com menos aqui vai dar mais, né? E o trabalho que você realiza é o coeficiente de atrito, 0,200, vezes a massa do sofá, vezes 9,8, vezes 3,5. Então, o trabalho que você realiza para esse caso é de 274 joules. Olha só, gente, muito trabalho a mais em relação ao caso anterior, né? Então, aqui no caso 2, o seu trabalho foi de 274 e no caso 1 foi de 196. Olha só, como o atrito é uma força não conservativa, o trabalho realizado por essa força depende da trajetória, né? Então, 274 menos 196, você realizou 78 joules de trabalho a mais. Então, esse exemplo aqui foi só para a gente verificar que o trabalho realizado por uma força não conservativa, que no caso aqui era a força de atrito, depende da trajetória. O caminho que você segue pode fazer o trabalho ser maior ou menor. Ao contrário das forças conservativas, né, que tanto faz a trajetória, só importa o ponto inicial e o ponto final.